Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma aula de escatologia bíblica, hoje com a segunda parte da primeira aula. Lembrando que na aula anterior nós falamos do significado, conteúdo, fundamento e objetivo da escatologia. Nesta aula falaremos da importância da interpretação no estudo da escatologia, os métodos de interpretação dos textos escatológicos e sobre as escolas de interpretação. Então vamos ver a importância da interpretação. Por que interpretar a Bíblia? Pergunta bem importante para começarmos a nossa aula. Aluno, você já sabe e sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é preciosa para as nossas vidas. Isto já bastaria para dizer que precisamos interpretá-la. Mas existe pelo menos 3 bons motivos que eu quero deixar aqui para reforçar esta tarefa tão sublime. Precisamos interpretar a Bíblia para entender o que Deus disse, para entender o que Deus nos diz e para não dizer o que Deus nunca disse. Como que eu posso entender o que Deus disse? Estou falando de passado. Como que eu posso entender o que Deus nos diz? Está falando de presente. E como que eu posso não dizer o que Deus nunca disse? Está falando de respeito à palavra de Deus. Vê comigo. Esse degrau, ou essa escadinha, mostra aí os níveis de interpretação da palavra de Deus. Nós precisamos subir degrau por degrau. Para compreender a palavra de Deus, eu preciso entender o que Deus falou no passado, o que Deus me fala hoje e respeitar aquilo que Deus falou. Para interpretar a palavra de Deus, eu preciso mergulhar no passado, ver culturas, lugares, geografia, a história, a política, os costumes, a religião dos primeiros povos, das pessoas, da sociedade dos tempos bíblicos. Se eu não tiver esta visão, eu me perco no texto, nos detalhes, eu não consigo entender como que eles viviam. Se eu não entender como eles viviam, onde eles viviam, por quais circunstâncias aquele povo passava, eu não vou conseguir captar a mensagem que eles receberam de Deus, porque Deus primeiro lhes falou. Então eu preciso ter o ouvido daquele povo, ouvir como eles ouviram, ouvir Deus hoje, mas como eles ouviram ontem. Por isso eu preciso fazer essa imersão na cultura. Depois que eu fiz isso, estou subindo o segundo degrau para alinhar os horizontes. É pegar aquilo que Deus disse a eles, entender por que Deus disse, o que significava, qual o peso e a importância disso, e transportar para a minha vida. E o que isso tem a ver comigo hoje? Isto é, contextualizar a mensagem. E também submeter-me à autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, é infalível, é suficiente, ela tem toda a autoridade e eu não tenho direito algum de impor os meus pensamentos a ela e a minha opinião. Por mais que eu não entenda, por mais que eu ache estranho, mas eu preciso respeitar a palavra de Deus. Quando se fala de respeito às Escrituras, é claro, estamos aqui incluindo os textos proféticos. E por que falar dos textos proféticos? Porque estes textos formam a base do estudo escatológico. São textos mais complexos, com vários elementos que precisam de uma atenção redobrada.
além daqueles degraus que nós mostramos, precisamos aí usar de ferramentas específicas para analisar cada texto, para garantir a pureza da palavra de Deus. Eu preciso não apenas conhecer, os métodos de interpretação, eu preciso aplicar e aplicar corretamente, porque método é caminho. Esse caminho nos leva em direção à vontade de Deus, à palavra de Deus clara para as nossas vidas. Então, e quais são os caminhos aí que nós precisamos trilhar para alcançar esse objetivo? Esses métodos que nós vamos estudar são os principais: alegórico, anagógico e literal. Alegórico. O que é uma alegoria? Então, o método alegórico está relacionado a alegorias. Precisamos, como intérprete e estudantes da palavra de Deus, conhecer o recurso chamado alegoria. Assim como a figura de linguagem ilustra pensamentos dentro do texto, a alegoria trabalha da mesma forma, mas ela agrupa várias figuras de linguagem. Dentro de uma parábola, muitas vezes, há alegoria. E nós precisamos saber como que isto se dá, como que ela funciona. A alegoria é quando eu quero dizer uma coisa usando elementos diferentes daquilo que realmente eu quero dizer. Parece confuso. Vamos ver o significado da palavra alegoria. Vem de dois termos, do grego, alos e agorel. Outro falar, que é falar alguma coisa que significa outra. Um exemplo aqui para nos ajudar é quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 6 de João, ele fala que a carne que ele dava, ele ia dar para salvar, ele dava pela vida do mundo, porque a carne dele verdadeiramente era comida e o sangue verdadeiramente era bebida. Será que o Senhor Jesus queria que seus discípulos dessem uma dentada no braço dele ou tomassem do seu sangue como vampiros? Claro que não. As palavras de Jesus tinham um sentido muito mais profundo do que aquilo que ele estava dizendo naquele momento. Ele estava usando de uma alegoria, mas aqueles que estavam ao redor não entenderam, ficaram chocados e abandonaram o mestre. Isto acontece muitas vezes com o leitor despreparado. Ele abre a Bíblia, lê um texto, fica assustado com o que lê, fecha e não quer mais ler a Bíblia porque acha muito complicado. Isso é porque ele desconhece da hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, e também ele desconhece os métodos de interpretação. Aqui está um exemplo clássico dentro do Novo Testamento, uma única alegoria usada pelo apóstolo Paulo, onde ele utiliza de Abraão, seus dois filhos, para relacionar os concertos, o concerto do Sinai e o concerto da graça, o concerto da lei e o concerto da graça. Então vale a pena você ler com mais calma o texto de Gálatas a partir deste versículo. Mas vamos fazer uma rápida relação aqui. Abraão teve dois filhos e esses dois filhos são os dois concertos. Aí ele vai falar do Sinai, que gera filhos para servidão, que é Agar. Quem são esses filhos para servidão? E por que ele cita Sinai? Sinai é um monte. Ele mesmo diz que é um monte da Arábia. Qual a relação entre Sinai e Agar? Porque Sinai é onde o povo recebe a lei.
E Paulo está escrevendo a cristãos que estavam retornando à lei, ou seja, estavam retornando à servidão. Por isso ele disse que a Jerusalém, dos dias atuais ali, dos dias de Paulo, a Jerusalém, que é representada pelos cristãos judaizantes, ela estava agora sendo escrava com seus filhos, porque estava retornando à lei, quando na verdade ela deveria ser livre, porque Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre, e a Jerusalém, que é do alto, que é de cima, ela é livre e ela é mãe de todos. Paulo então está aqui dando uma profunda lição de liberdade espiritual, usando uma alegoria. Qual a função da alegoria? É trazer aquilo que está oculto. Aquilo que está oculto atrás do texto que está em evidência. Diante de nós tem um texto e nós lemos aquele texto, mas percebe-se muitas vezes que há um sentido mais profundo. Como que eu vou saber isto? Eu leio um texto e ele tem um sentido profundo, é todo o texto? Não. Mas o próprio texto já vai indicar isso, principalmente quando soa uma espécie de absurdo. Paulo, ele dizendo assim, olha, que Agar é Jerusalém, ou corresponde a Jerusalém. Aí você fala, mas o que tem a ver a serva de Abraão, a escrava de Abraão com Jerusalém? Não tem relação. Depois você vai ver que é uma alegoria. Jesus disse, a minha carne é comida. Será que era para comer da carne de Cristo? Não. É um sentido espiritual e, portanto, cabe uma alegoria. Mas nem todo o texto bíblico se lê ou se interpreta dessa forma. Então, é preciso cuidado ao lidar com esse método. Os cuidados, vejam aqui. Se a profecia é literal, não alegorize. Não espiritualize textos como forma de escapar da sua dificuldade. Ou seja, as pessoas às vezes utilizam da alegoria para escapar da dificuldade do texto. Não, aqui significa isso, aqui significa aquilo. Por exemplo, as 2 testemunhas de Apocalipse 11:3. Um fala que é Enoque, outro fala que é Elias, outro fala que é Moisés, e cada um vai criando sua própria teoria. Mas não há base no texto suficiente para alegorizarmos. É bem provável, se nós recorrermos ao método literal, que ali se trate de servos de Deus que serão usados tais como Deus usou Elias e Moisés. Respeite o contexto geral para não literalizar ou alegorizar tudo. Então precisa ter esse equilíbrio. Eu não posso levar tudo ao pé da letra, que é literalizar, e nem ficar navegando, ficar pensando e sonhando em cima do texto, alegorizando tudo. Por exemplo, 144 mil. Fica para você, aluno, como uma tarefa, um desafio. Esse número, 144 mil, lá que aparece em Apocalipse, é um número literal, é uma quantidade literal de israelitas ou alegórica? Olhe para o contexto. Viu a dica aqui? Use alegoria que obtém apoio bíblico teológico e não em meras especulações ou experiências pessoais. Então precisa estar de acordo com o ensino bíblico e precisa estar de acordo com toda a estrutura teológica já encontrada dentro das Escrituras.
Outro método, meus irmãos, é o anagógico. Não sei se você já viu esse termo, mas ele significa levar para cima, ser elevado do literal para o espiritual e místico. Então, é o sentido de você estar lendo algo que é literal, mas de repente você, por uma iluminação, por uma ação de Deus, aquele texto se abre diante de você e você percebe algo que muito mais profundo. Não é uma alegoria. Ela trabalha com outras duas linhas ou fontes aqui, que são códigos. O primeiro deles é o código. Há muito código na Bíblia e os códigos acabam sendo um mar muito perigoso para se navegar, se você não tem experiência. Quando se fala em código, temos que falar um pouquinho aqui da gematria, que é você atribuir valores, você atribuir significados aos valores numéricos. Ocorreu que um pai da igreja, por nome Barnabé, lá no primeiro século depois de Cristo, ele examinou as escrituras e principalmente usando desse método aí da gematria, de atribuir valores, valores ou expressões aos números, significado aos números. Ele pegou a passagem de Gênesis 14, onde fala dos 318 servos de Abraão. E este homem, examinando o grego, descobriu que havia ali, naqueles 318, letras que formavam o nome de Jesus. E de alguma forma bem complexa, ele conseguiu ver no texto de Gênesis 14, que na verdade ele indica a cruz de Jesus. O texto fala sobre a cruz de Jesus. É claro que ele usou de alegoria e ele exagerou na dose, porque Deus não oculta a verdade dos seus filhos. Aqueles que buscam o Senhor, que buscam a direção do Espírito de Deus, Deus vai revelando gradualmente a sua palavra. Temos outro exemplo também, que é o cabalismo, que é semelhante à gematria, mas o cabalismo ele atribui significados espirituais e místicos aos nomes ou até mesmo às letras. Olha esse exemplo aqui. Genealogia de Adão até Noé. Você tem o significado do nome de cada personagem. Adão é homem, Sete apontado, Enos mortal, Cainã aflição, sofrimento, e assim até Noé, que é conforto e descanso. Quando você lê isso em forma de uma frase, fica assim: o homem apontado sofreu, mortal, o homem mortal sofreu, o Elohim bendito descerá, ensinando, e sua morte trará ao desesperado o conforto e descanso. Parece que existe uma mensagem oculta por trás desses nomes, mas isso é muito perigoso, irmão. Não temos apoio bíblico para fazer esta forma de manobra. Por isso é bem importante estudar sobre o uso da alegoria, o uso da anagogia, para não cair nesses laços. A Bíblia também está repleta de símbolos e temos permissão de utilizá-los. No entanto, também é bem perigoso caso não saibamos. Não podemos aí sair simbolizando tudo é um símbolo. A pedra que Davi derrubou o gigante é o símbolo do poder do nome de Jesus. O mar da Galileia agitado é o símbolo do mundo tenebroso e mau, e o barco é símbolo disso.
temos que tomar cuidado, meus irmãos. Aqui está, cuidados para com o uso da anagogia. Conselhos, né? Não transforme tudo em código ou símbolos, considere o contexto, aplique os mesmos princípios do método alegórico. Lembra? Volta lá que você vai ver os princípios. Exemplo, isso aqui são os desafios para os alunos que estão aí assistindo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são simbólicos ou personagens reais? O que você acha, aluno? A mulher vestida do quê, né? Vestida de sol. A mulher vestida, mas é vestida de sol, viu, alunos? Corrige lá depois. O capítulo 12 de Apocalipse é real ou simbólica? O que você acha? E o número da besta será o 666? Será realmente que o governante mundial ele usará o número 666 exatamente como está expresso na Bíblia? Então é algo para se pensar já utilizando da ferramenta da anagogia. Outro método, o mais conhecido, é o literal, também conhecido como histórico gramatical ou gramático histórico. É considerar a palavra do jeito que ela é, do jeito simples, sem símbolos, sem código, pura. Mas também tem um certo cuidado ao utilizar isso. Como? Evite interpretação ao pé da letra e analise os contextos. É importante, irmãos, que os 3 métodos, eles são usados, mas não é a toda hora, não é a todo instante. Você tem que conhecer os 3 métodos, porque o texto, ele vai sugerir para você um dos 3, que vai ficar melhor de ser aplicado para você compreender aquele texto. E o primeiro método, na verdade, a ser aplicado é o literal. Todo o texto que você lê, você deve ler considerando como se fosse um texto simples. Olha, Deus está falando de casa. Vamos imaginar que é casa mesmo, casa com parede ou família, mas depois, na leitura do texto, você vai prosseguindo e vai percebendo o sentido que casa recebe dentro daquele livro, dentro daquela leitura. Então, o método literal, ele é o primeiro. No entanto, há momentos que você não pode ficar literalizando tudo. Um exemplo. Teria o apóstolo João realmente comido o livrinho? O anjo falou, esse livrinho aí pega e faz um lanche com ele. Será que realmente João pegou o livrinho e começou a comê-lo? Não, porque o próprio texto mostra o que significava encher da boca com aquele livro, comer. Ele, na verdade, ali não era realmente mastigá-lo, digerir, como se digere você acaba digerindo um alimento. Não. É uma forma especial de dizer, olha, Deus está te dando palavra, você tem uma mensagem, você precisa proclamar esta mensagem. E João fala que ela era doce, depois se tornou amarga, porque a mensagem de Deus é doce para aquele que ouve e obedece, mas é amarga para aquele que vira as costas para ela. Então, isso é bem importante, meus irmãos, a gente atentar para esses 3 métodos. Próxima aula, para não ficar muito extenso, nós vamos falar na próxima aula de escolas de interpretação. Então, esta primeira aula, na verdade, ficará aí dividida em 3 partes, e a última parte será escolas de interpretação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.